Bom, muita gente continua perguntando, isso aí vai virar uma grande guerra regional ou não? O risco ainda é presente, o risco é muito presente. Eu imagino que por tudo que se construa nesse momento, a grande ameaça efetiva é que nós tenhamos aí um acirramento, não só na fronteira libanesa, como agora começa a chegar a informação que aviões de guerra israelenses teriam atacado Nabal Fawar, que é um campo controlado, seria um campo controlado pelo Hezbollah, na zona rural de Quneitra, ali no sudoeste da Síria, inclusive próximo à região do Golã, ocupado por Israel. Tá? Nesse momento, a Síria, o sul do Líbano e Gaza estão sob ataque aéreo de Israel. Tá? Nesse momento, Gaza, Síria e sul do Líbano estão sob ataque aéreo de Israel. E o grande risco é que, dentre essas zonas conflagradas, aconteça alguma ação maior. Militarmente, quem tem condição nesses três cenários de contraposição mais efetiva a Israel hoje é o Hezbollah. É o Hezbollah. E o próprio exército sírio, se envolvido diretamente num conflito, que eu acredito que o presidente Assad não queira, o próprio Líbano, né, na condição econômica em que se encontra, com as suas dificuldades e tudo mais, certamente não quer que seu território seja devastado por ataques contra a infraestrutura, esse tipo de coisa, eu tenho certeza. Mas as coisas podem sim sair de controle. Podem sim sair de controle. Tá? Quero colocar para vocês que isso não é uma realidade que seja estanque, tá? Não é uma realidade que seja estanque. O próprio fato dos israelenses continuarem atacando dentro da Síria, terem destruído as pistas do aeroporto de Alepo e de Damasco. A pista do aeroporto de Alepo foi atacada 2 vezes nesses últimos dias, né? Há também agora uma notícia chegando pela mídia iraniana a confirmar, nós não podemos cravar, mas que um ataque aéreo de Israel teria atingido uma estátua do Qassem Soleimani numa área em Kfar Kala, no sul do Líbano. Tá? Mas tudo isso são elementos de acirramento. Tudo isso são elementos de acirramento. A fala anterior do Biden dizendo que não disse a Israel que entraria no conflito se o Hezbollah entrasse, muito provavelmente não vale para uma possível entrada do Irã. Muito provavelmente não vale para uma possível entrada do Irã. Até porque eu acredito que essa presença dos porta-aviões dos Estados Unidos, também os britânicos mobilizando força, né, é significativa no sentido de alertar muito mais os iranianos do que qualquer tipo de assistência militar em relação ao conflito com o Hamas, que está numa faixa de terra ali de 40 e poucos quilômetros por 6, cercado por terra marear, que por mais que tenha reservas para continuar combatendo em função de eventuais túneis que existam entre a Península do Sinaí e o território da faixa de Gaza, você tem seus meios muito limitados. Tá? É diferente do Irã. É diferente de um Estado como é a República Árabe Síria, por mais que a República Árabe Síria esteja envolvida em uma série de questões internas durante 12 anos que eventualmente a tenham fragilizado. Mas isso tudo, gente, é um 3D, é um xadrez em constante movimento. Porque mesmo dentro da Síria, me parece que os grupos terroristas apoiados pela Turquia, eventualmente apoiados pelos Estados Unidos, eventualmente apoiados por Israel contra o governo do Assad, eles não estão dando trégua. Então, quer dizer, você tem troca de fogo todo dia na região noroeste de Idlib. No deserto, grupos radicais continuam atacando as estruturas do exército sírio. Hoje houve uma série de ataques às estruturas do exército sírio, que em muitas dessas ocasiões está absolutamente vinculados a grupos pró-iranianos. Então, quer dizer, naquela região de Palmira, onde recrudesceram os ataques dos extremistas, muitas vezes você tem a presença do exército sírio e a presença de grupos paramilitares que são ligadas ao elemento iraniano. Tá? É parte do grande conflito.
Eu já vinha dizendo isso muito antes de começar, no dia 7, o recrudescimento, a eclosão com a invasão do território de Israel pelo Hamas e grupos palestinos. Eu já vinha dando para vocês a impressão de que o jogo entre Israel e Irã, que acompanha o canal há mais tempo, sabe, se desenvolvia muito também dentro da Síria, dentro do Iraque, com essas guerras por procuração. Elementos extremistas apoiados, por um lado, eventualmente por Estados Unidos, por Turquia, por Israel, e, por outro lado, tá, a presença desse eixo do elemento iraniano, que está muito consubstanciado entre Damasco e Teherã, e essa ligação forte com o Hezbollah. Tá? Então, não está descartado que um conflito regional grande possa ocorrer nas condições que eu expus. Quais são? Do recrudescimento da fronteira entre Israel e o Líbano, aonde, no momento em que nós conversamos, estão acontecendo ataques aéreos israelenses, há represálias também no Hezbollah. Me parece que na região de Quneitra, ali, mais ao sul de Damasco, estão acontecendo ataques aéreos israelenses contra objetivos pró-iranianos. E a questão de Gaza é o componente político. Cada imagem que chega de Gaza, essas imagens dramáticas, tristes, privação, morte, mortos, corpos empilhados em hospitais, hospitais destruídos, né? E aí, inclusive, há relatos de outros hospitais atacados ao longo desses últimos dias. Componente político em Gaza, que pode impelir a uma entrada mais forte dos grupos ligados ao Irã, e o componente militar na fronteira norte com o Líbano e também com a Síria, que eu acho que precisa ser levado em conta. Claro que a questão do clamor da opinião pública também é fundamental, por isso que tem essa guerra tão grande de propaganda. Por isso, quando você noticia, por exemplo, que fez uma consulta militares em relação ao perfil da explosão que aconteceu ontem, vem um ataque coordenado à sua fala, porque as pessoas que estão vinculadas a um ou outro interesse não querem que você dê sua opinião, não querem que você manifeste o que deram suas fontes. Tá? E aí vem esse pessoal que precisa estudar, gente. Tem muita gente que precisa estudar. Tem muita gente que precisa estudar. A gente não vai fazer propaganda, tá? Eu me recuso a fazer propaganda. Eu não vou fazer propaganda. Custe o que custar. Custe o que custar. Sob o ponto de vista da rigidez da proposta do canal. Esse é um canal que desde o começo... Olha, se eu viesse aqui e fizesse propaganda, e eu falo isso em relação também à questão da política doméstica no Brasil, e se fosse uma coisa mais forte, mais enfática, mais bait, mais chamativa, muito provavelmente, ao invés de estarmos chegando aos 170 mil, tivéssemos 1 milhão de inscritos. Mas é uma proposta que eu não sustento, porque não é efetivamente o que eu quero entregar para vocês, tá?